Olá, assalamu alaikum, tudo bom? Marhaban. Bom, estou aqui com mais um vídeo, momento leitura, tá? Estou aqui com este vídeo. Na verdade, eu vou fazer um vídeo, eu vou colocar essa trilha sonora de Stephen King. And this, que diz que é música sem direitos autorais, tá, gente? Vamos experimentar essa música, vamos ver se ela é legal. Músicas sem copyright. Então, interessante pra fazer uma trilha sonora de fundo para o vídeo. 10 curiosidades sobre Aristóteles. Então, a pedido de inscritos, 10 curiosidades sobre Aristóteles, tá? Vamos começar aqui pela primeira. Bom, primeira coisa, ele foi um filósofo, né? E cientista grego, certo? Na época, ele era um filósofo, mas a noção de filósofo na época de Aristóteles era diferente. Então, na época que ele viveu, a noção de filósofo era também essa noção que a gente tem de cientista também, né? Então, a noção de filósofo no período da Grécia Antiga, na época que o Aristóteles viveu, o conceito de filósofo, ele abrangia o que hoje nós chamamos de ciência, né? De cientista. Aquele que pratica ciência. Bom, o cientista grego, né? Que era o Aristóteles, ele teve muita importância, tem importância até hoje. Suas contribuições foram importantes para quase todos os aspectos do conhecimento humano, certo? Onde foi o autor de um sistema filosófico e científico que se tornou o quadro e o veículo para cristãos e islâmicos, certo? Os muçulmanos, né, os islâmicos, tiveram grande importância na disseminação de Aristóteles. E o Aristóteles teve uma grande importância para os muçulmanos e para os cristãos também, certo? A exemplo da patrística e da escolástica, certo? Então, os filósofos medievais utilizavam os escritos de Aristóteles para justificar a fé cristã. Ainda depois das revoluções intelectuais do Renascimento, da Reforma e do Iluminismo, seus conceitos continuaram a trazer parte do pensamento ocidental, a fazer parte do pensamento ocidental. Bom, então vamos ver as 10 curiosidades sobre Aristóteles. Então, ele ficou órfão aos 13 anos, certo? Ficou órfão aos 13 anos. Nascido em 384 a.C., em Estagira, Trácia. O pai de Aristóteles era médico pessoal do rei Amintas da Macedônia. Então aqui é um site chamado Lista Fatos, por Fred Borges, tá? É um blog, provavelmente, de curiosidades, conhecimento geral,
tá? Então ele ficou órfão aos 13 anos. Nascido em 384 a.C. em Estagira, Trácia, o pai de Aristóteles era médico pessoal do rei Amintas da Macedônia, sendo ambos os pais do filósofo, ambos os pais dele, né, de Aristóteles, morreram, pai e mãe, quando ele tinha cerca de 13 anos, e o Proxeno de Atarneus tornou-se então seu guardião. Então, o Proxeno de Atarneus tornou-se o seu guardião de Aristóteles, depois que ele ficou órfão. Bom, aí não se tem muita informação sobre a infância de Aristóteles, certo? Ele provavelmente teria passado um tempo dentro do palácio macedônio, fazendo conexões com a monarquia macedônia. Bom, aos 17 anos, tá? Então, aos 17 anos, quando Aristóteles tinha 17 anos de idade, ele mudou-se para Atenas para continuar sua educação lá na Academia de Platão, onde permaneceu por cerca de 20 anos antes de deixar Atenas, em 348 a.C. Então, a Academia de Platão era em Atenas. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Tá? Esse somzinho. Então, ele passou 20 anos lá com Platão, onde permaneceu por cerca de 20 anos lá, tá? Na Academia de Platão, em 348 a.C. Ele deixou Atenas. Segundo registros históricos, ele teria ficado desapontado com a direção da academia depois que o controle passou para o sobrinho de Platão. Então, a Academia de Platão, do filósofo Platão, tá? Passou a ser controlada pelo seu sobrinho, o que desagradou o Aristóteles, tá? Não o próprio sobrinho, mas algo que o sobrinho dele, né? Talvez algum ciúme ali ou alguma discordância em relação ao sobrinho de Platão, embora seja possível que ele temesse os sentimentos antimacedônicos em Atenas naquela época e partisse antes da morte de Platão. Então aí tem uma outra versão, tá bom? Então o filósofo então acompanhou Xenócrates até a morte de seu amigo Hermias de Atarneus na Ásia Menor. Após a morte de Hermias, Aristóteles viajou com seu pupilo Teofrasto para a ilha de Lepos, onde juntos eles pesquisaram a botânica e zoologia na ilha e sua lagoa protegida. Certo? Então, veja aqui que o Aristóteles se dedicou ao que hoje faz parte da área de biologia. Bom, o Aristóteles era... Que interessante, ó. Uma outra coisa, ele era chefe da Academia Real da Macedônia, tá? Chefe da Academia Real da Macedônia, tendo sido apontado como chefe da Academia da Macedônia durante seu tempo
na corte da Macedônia, ele deu lição não apenas a Alexandre o Grande, mas também a 2 outros futuros reis, Ptolomeu e Cassandro. Aristóteles encorajou Alexandre para a conquista oriental, e a própria atitude do filósofo em relação à Pérsia era descancaradamente etnocêntrica. Então, podemos dizer que Aristóteles acreditava que a cultura grega, tá, ou macedônica, era superior, né, em relação aos persas, segundo o Aristóteles. Em um famoso exemplo, disse ele, quando aconselhou Alexandre a ser líder para os gregos e um déspota para os bárbaros. Quem são os bárbaros? Aqueles que não são gregos, no caso, né? No caso dos romanos, os bárbaros são os que não são,